Aí, ó, dá certo, ó. E aí? Agora deu certo. O negócio é que quer ficar na tela de cima, né? É verdade. E aí, André? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Na paz, você. Joia, tranquilo. Vamos que vamos, né? Vamos lá então fazer esse bate-papo, essa live aqui nessa noite de hoje, de segunda-feira, bater um papo aí sobre os efeitos da Covid-19 no futebol brasileiro, falar um pouquinho sobre preparação esportiva. Vamos ver o que a gente consegue desenvolver aí, falar um pouquinho de direito esportivo também, né? Vamos lá. Tá certo, tem que falar um pouquinho também. Sim, com certeza. Vamos esperar o pessoal acabar de entrar aí, para a gente poder fazer esse bate-papo. Ó, já vim com a camisa do Quinzão hoje, né? Ah, Porque eu senão vi. não tinha jeito. Quase que eu coloquei a minha também. Então, tá vendo? Ah, não tem como, né? Hoje é um bate-papo mais descontraído para a gente poder conversar aí um pouquinho sobre essa questão de um assunto grave, né, que é a questão da Covid, mas ao mesmo tempo descontraído no sentido de nada muito pesado, né? Nada um assunto muito pesado. Sim, porque já o tanto de notícias que a gente recebe, né? Faz 3 meses que a gente só liga a televisão, é só coisa ruim, né? Infelizmente, né? Infelizmente é um momento meio complicado para a sociedade como um todo. Mas Pensei vamos que ia lá. ser mais rápido, viu? Tá demorando mais passar essa onda Com do certeza. Covid. Com certeza. Essa pandemia não era para estar demorando tanto assim, não, mas enfim, né? A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. O próprio futebol aí, bastante comprometido com relação à questão da pandemia, falar que uma perda de dinheiro muito grande para o futebol também, para os outros esportes, uma situação bastante complexa, né, André? Sim, bicho, acho que todo mundo perdeu, né? Não tem como, né? Atleta, clube, torcedor, acho que todo mundo saiu prejudicado, né? Da forma que Com tá certeza. sendo. O futebol tá feio, né? Tava assistindo esses dias Liverpool e eu acho que o West Ham, não lembro. Cara, você nem reconhece o estádio do Liverpool, né? Porque antigamente era tudo lotado, fica estranho, né? O futebol fica diferente, né? Fica sem Fica alma, bastante. parece, sem aquele calor, né, da emoção mesmo de futebol. Fica um negócio meio monótono, Fica muito frio, né? meio Fica frio, é muito isso frio, mesmo. muito frio. Fica. Muito estranho. Mas Ainda é mais o aquela coisa, né, esporte, André? né? O esporte que faz a gente vibrar, acho que ter emoções, ter várias coisas, né, durante uma partida, você fica meio atônico disso aí. Fica, com certeza. Bom, vamos lá. Com relação à questão do nosso bate-papo, aquilo que a gente propôs, André, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa questão da preparação do atleta profissional. Que você explicasse para o nosso público aí, para o pessoal, como que se dá essa questão da preparação do atleta e quando tem uma quebra que nem essa, né? A gente já está há 3 meses parado aí, como é que é isso para o atleta profissional? Lógico, quando o atleta tem uma lesão é uma coisa, mas é parecido, né? Como que fica essa questão da preparação? Na verdade, que nem foi todo mundo pego de surpresa, né? Teve que parar geral, né? Então eu acho que na maioria dos clubes liberaram seus atletas para irem para casa. Isso já muda tudo a sua rotina, né? Quando você está treinando direto. Isso já quer dizer, todo mundo foi para casa, já não é a mesma coisa, né? E quando você está em casa, ainda mais tendo que ficar trancado, é diferente, né? Foi todo aquele clima logo no começo, não pode sair, né? Acho que o resguardo foi preciso e ainda está sendo preciso. Então, cara, atrapalha muito, né? Você está numa sequência de treinamentos, que nem o clube estava durante uma competição. Aí para. Cara, para você voltar novamente, eu acho que é muito ruim. Treinar em casa não é igual você treinar no clube profissional. Eu sempre que eu estive de férias, assim, fora dos jogos, eu sempre treinei em casa, mas a preparação é diferente, né? O nosso treino durante no clube é totalmente diferente, né? A performance que a gente precisa ter, o descanso que a gente precisa ter é totalmente diferente. Então, acho que isso atrapalhou muito. Eu até acho que estava vendo o campeonato alemão, que foi um dos primeiros a voltarem, e teve muita lesão, porque, né, a própria preparação não é adequada, psicologicamente também, o emocional atrapalha muito, né? Eu acho que isso dá uma descarga, né, na parte física também que atrapalha, então, cara, é uma coisa muito ruim que aconteceu, né? Você parar durante uma competição, você já estava no embalo e voltar depois com a cabeça preocupada ainda, né? A maioria dos atletas, eu acho que, pô, você vai jogar contra outra equipe, você não sabe se está tendo os cuidados que
que essa mesma equipe está tendo, então ter contato com outras pessoas é muito difícil, cara. Mas, né, agora aos poucos... É isso que eu ia te perguntar. A gente não sabe o que o outro está fazendo, na verdade, né? Se esse outro clube também está tomando os cuidados, é muito difícil isso, né? Porque é particular de cada um, né? Eu acho que nem aqui na minha casa. A gente está evitando algumas coisas, né? Desde o começo. Lógico, não tem como eu ir... Eu vou visitar minha mãe, minha mulher vai visitar a mãe dela, a gente tem um contato normal. Mas no futebol, que nem, né? Você tem contato com 20 atletas, 30 atletas num vestiário. Aí você tem que ver o que cada um está fazendo, né? Se o cara está se resguardando, se não está tendo contato com outras pessoas. Então não é tão simples assim, né? Mas, que nem eu disse, e os treinamentos é totalmente diferente, né? Tá tendo treinamento online, eu vejo os clubes fazendo, né? Agora voltaram no dia a dia, mas não é a mesma coisa, né? É muito complicado. E o ritmo de jogo, André, como é que fica esse negócio? Porque assim, o time fica tanto tempo sem treinar a parte tática, como é que fica, né, para os jogadores continuarem em alto nível, né? Na verdade, assim, vai começar um outro campeonato, né? Você teve o campeonato durante, acho que foram, na Série A2, acho que foram 12 jogos, faltam 3 rodadas na Série A2, que deu 15. Quer dizer, parou, ficou 3 meses. 3 meses é mais que uma férias nossa, né? Geralmente a gente para dezembro inteiro e volta em janeiro. Quer dizer, foram 3 meses parados. Vão ser 3 jogos de um campeonato de 3 jogos, para ver quem vai classificar, para quem vai cair, se voltar ao campeonato, né? Acho que o Campeonato Paulista vai voltar, deve voltar agora, acho que dia 14, eu vi uma notícia, parece. Então, quer dizer, é totalmente diferente, né? E fora que os clubes perderam jogadores por conta de não conseguir cumprir o contrato. Então, quer dizer, tem time que vai voltar todo desfigurado com o pessoal da base. O próprio Campeonato Carioca já voltou assim, né? Alguns times sem seus grandes voltaram com um menino de 20 anos da base. Então, quer dizer, é muito difícil. Acaba quebrando todo o ritmo. A preparação profissional, o impacto foi muito grande, né? E aquela coisa, né? Quando a gente fala de desporto, né, de esporte e tudo mais, é aquela coisa de recreação, do passatempo, do lazer, do distrair, e é muito diferente, né, o esporte como lazer em relação ao esporte profissional, né? Uma diferença muito grande, né? E na recreação, André, como que você tem percebido essa questão da falta do esporte para as crianças, ou pro teu bate-bola no final de semana aí? O que você fala pra gente dessa questão do esporte aí? Eu tenho um exemplo em casa, né? Meu filho, o Bernardo, né? Ele é um menino ativo, cara, né? Ele gosta de bola, ele gosta de brincar de tudo quanto é, de correr, essas coisas. Então, cara, é difícil, principalmente no começo, vamos ficar trancado. Ficou, né? Era jogos em casa, filme, ninguém saía com medo, né? E ainda continua um pouco, mas eu tentava com ele fazer o quê? Que tem um campo aqui que eu dou aula, né? Uma escolinha. Então eu levava ele para a gente fazer uma atividade física, porque é importante para a criança também e para o sistema imunológico também, né? Eu acho que muitas dessas coisas, a gente fala só de esporte como alto nível que a gente estava falando de futebol, mas para qualquer pessoa é bom ela ter uma atividade física, né? Porque, na verdade, o nosso esporte, futebol, não é saúde, né? Nosso é treinamento em cima de treinamento, desgaste de parte de articulação, de um monte de coisa. Então, nessa parte de recreação, cara, eu acho que as crianças estão sentindo muita falta, né? Com certeza. Eu acho que dá efeitos emocionais, que nem perda de sono, né? A criança acaba perdendo o sono, o Bernardo fica muito agitado, fica inseguro também, né? Acho querendo que nem até comigo, querendo que eu dormisse com ele no quarto dele, algumas coisas, né? Tipo, cria, né, esse ambiente meio, né, diferente de uma vida normal, de poder ver outras crianças, de estar brincando, né, de ter que usar máscara para ir em algum lugar, essas coisas, então, criam uma coisa ruim para as crianças também. Uma sensação ruim. E não cansa, né? Porque, na verdade, assim, perde a atividade física, que nem seu filho está acostumado a jogar bola também, então é aquela coisa, né? Correria, acaba cansando, né? Agora não cansa mais, né? Ele está tendo aula online de educação física, né? Mas as brincadeiras são de jogar meia dentro de cesto, as coisas muito paradas, né? Mas eu tenho tentado com ele fazer exercício, tipo, dentro de casa, a gente brinca de futebol, às vezes no corredor, com bola de pano. A gente tem que dar um jeito, né? O Bernardo ainda... E videogame, né, cara? Assim, tem coisa que, tem hora que não tem como não deixar jogar videogame, ficar no iPad, que é uma coisa que às vezes a gente não gosta que ele fique tanto, mas por conta disso a gente não tem alternativas também, né? Sim, mas
na minha escolinha também os pais toda hora ligando, ver se vai voltar, quando que vai voltar, porque acho que as crianças estão ficando saturadas, né? Ah, Então, vai, né? Vai ficando saturado. Os pais cansam também porque não tem o que fazer muito com a criança dentro de casa, né? Vai ficando difícil. é, os Bom, pais estão sofrendo é também. aquela... sim, acaba sofrendo. É aquela questão, por isso que o esporte é importante, né? Que o esporte queima energia também na molecada, né? Não é fácil, Sim, não. Tantas meninas é isso quanto os mesmo. meninos aí tem que queimar energia no esporte também, né? É isso aí. E uma das coisas que a gente tem visto, né, André, a questão da. Agora voltando a falar um pouquinho da questão do esporte, do futebol no Brasil, né? A questão da legislação, né? A gente sabe que o direito esportivo não é só do futebol, o direito esportivo ele é de todas as modalidades esportivas. A gente teve o caso aí das Olimpíadas de Tóquio, né? Que foi suspensa, foi adiado para o ano que vem. Isso gera um impacto financeiro gigantesco para poder reestruturar uma Competição desse tamanho, Olimpíada né? como um todo, né? O valor é muito alto, eles falam em quase 3 bilhões de dólares para poder mudar a Olimpíada de um ano para o outro, né? Então é um negócio complicado. Os atletas que estavam preparados também pararam com a sua preparação esportiva também, né, para poder ficar em quarentena do mesmo jeito, trancado como todo mundo. E imagina um atleta indo para uma Olimpíada, do mesmo jeito que um jogador de futebol. Como é que o cara vai treinar dentro de casa? É complicadíssimo, né? Muito Ainda difícil. mais as Olimpíadas disputa, né? Por medalha, alto rendimento total, cara, né? Eu acho que quem tá ali é só os Sim. melhores, querendo, né? Acho que mostrar, de representar o seu país, que nem. Nossa, imagino, cara. É completamente, Uma loucura. né? Não dá para acreditar no que tá acontecendo isso. Então, e aquela coisa, e a gente tem que olhar para o direito desportivo, olhando para a legislação, na verdade, pensando sempre que o poder público ele acaba sempre fomentando práticas esportivas, né? A gente tem até na Constituição Federal que fala que é direito do cidadão, né, na sociedade, ter a prática esportiva. E aí, de repente, uma situação de saúde faz com que ninguém possa ter nem o lazer assistindo um jogo de futebol, de basquete, seja lá qual modalidade for, né, atletismo, ou a prática de corrida de rua, por exemplo. Eu gosto de fazer de maneira amadora a corrida de rua, né? De 5 anos para cá, eu resolvi cuidar um pouco mais da saúde e comecei a correr. Não fica todo mundo limitado, correr de máscara é difícil, é complicado. Então, assim, aquela coisa do caráter educativo que o esporte tem, né, que as práticas esportivas nos ajudam tanto, acaba ficando de uma forma assim, tudo absolutamente parado, né? E aí, assim, qual que é a sua opinião, André? Você acha que a gente vai conseguir voltar para o normal? Você acha que a gente consegue voltar para essas práticas esportivas depois do normal? Ou, inclusive, esses protocolos agora de segurança vão permanecer mesmo depois que uma vacina for criada? Qual que é a percepção sua como atleta aí, com relação aos cuidados que não se tomavam, que vão ter que tomar agora? Olhando, na verdade, cara, acho que a gente vai precisar mais ainda, né? Que a gente precisava de ter um esporte, de ter um lazer, de recreação. Por quê? A gente está sofrendo com isso, esses 3 meses de abstinência. Cara, muita gente que nem aumentando o peso também, querendo ou não. Tudo está sendo prejudicado, né? É claro que eu acho que, principalmente nesse começo agora, vai ter muita regra, né? Muito distanciamento, algumas coisas vão ter que ser que nem estão sendo tomadas providências. Mas o esporte, cara, não tem como não voltar aquele esporte que nem... A gente não tem como imaginar a NBA. A NBA é um espetáculo, não só o jogo, né? Para a torcida. Imagina a NBA sem a torcida, sem o pessoal podendo ir. Então, quer dizer, eu acho que a gente vai precisar muito. É claro, a gente vai sofrer um pouco nesse começo, né? Eu acho que com tudo. O que a gente espera é que tenha uma vacina logo, que a gente possa ficar imune a essa doença, né? E os casos possam ser restritos, né, a poucas pessoas no mundo, porque foi uma avalanche de Covid no mundo todo, então, quer dizer, paralisou o mundo. Mas a gente vai precisar ainda mais, eu acho, de esporte. É por isso que a gente tem que se conscientizar ainda mais, né, o poder público, tudo, que o esporte é essencial para a criança, para a formação, para a coordenação, e isso vai ajudar, né? Porque a gente está sofrendo com isso, não tendo essa parte, que nem você disse, correr de máscara, pô, é muito ruim. Eu fui treinar de máscara também, pô, é uma sensação horrível, né? Você fica... Então, quer dizer, a gente tem que voltar a essa liberdade que a gente tinha de poder correr sem máscara, treinar sem máscara, poder conversar com as pessoas perto, poder dar um abraço, isso aí a gente vai precisar muito, né? Só que eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, né? E a gente
vai ter que mudar algumas formas de ver algumas coisas, aprender a educação para, né, eu acho que não só lavar a mão, mas a higiene que a gente tinha, a gente vai ter que melhorar, né? E quem não tinha vai ter que ter, porque você vai estar suscetível a esse vírus ou as outras doenças também, né? Isso foi um aviso, né? Sim, foi um aviso muito grande para a humanidade. Infelizmente, muitas vidas perdidas no mundo todo por conta dessa doença, mas é uma coisa que a gente às vezes achava que era tão distante por conta de ter acontecido há 100 anos atrás, a última vez que nós tivemos um problema de saúde no mundo nessa proporção, e hoje a gente está vivenciando de novo com mais recursos para poder se comunicar, para saber educadamente como chegar num consenso, até de uma maneira mundial se conscientizar de como agir. Mas ainda assim nós temos as dificuldades, né? E a gente vê o tamanho desse impacto dessa Covid-19 no futebol brasileiro com os números, né? Pelo menos eu estava vendo uma entrevista do pessoal da CBF, eles estavam comentando que estava muito complicado para mensurar o quanto prejudicial vai ser para o futebol brasileiro financeiramente, mas eles estimam algo em torno de 4 bilhões de reais. Um impacto em todos os esportes em 4 bilhões no futebol. No futebol brasileiro em 4 bilhões, é muita coisa. Na verdade, o futebol, além de ser a paixão do brasileiro, é um comércio, né? Ela gera muita renda, ela gera emprego, ela gera tudo, né? Turismo. Então, quer dizer, é um impacto grande na economia, com certeza, dos clubes, né? Muito clube vai fechar, o clube está com dificuldade de manter salário em dia. Já alguns clubes já tinham essa dificuldade. Você imagina com tudo esse... Eu imagino que aqui em Araçatuba tem o clube do Araçatuba, né? Do Aia voltou, ia disputar a Bzinha, e vai ter que ser sem torcida, cara. E aí é alguma coisa que já iria ajudar o clube, quer dizer, então, cara, o clube da última divisão, como que o clube vai manter? É difícil, cara, né? Então... Esse é outro ponto esse é o ponto que eu queria tocar contigo, porque a gente olha muito para os grandes clubes, que têm dificuldade financeira e dívidas milionárias. E os clubes pequenos, como é que fica uma situação como essa? Então, aí o clube pequeno que tem que ir na empresa privada para pedir patrocínio, a empresa privada também diminuiu todo o seu ganho nesse momento, por conta disso aí diminuiu. Então, quer dizer, vai ficar difícil em tudo, cara. Então, assim, o esporte profissional principalmente, né, o impacto é imenso e com os clubes pequenos mais ainda, né, cara? É muita dificuldade. É por isso que a própria CBF, que devia ajudar muito mais os clubes, né? Não pensar nesse momento só nela, porque ela tem patrocínios grandes, pode dividir um pouco mais, né, principalmente para os clubes pequenos, para poder salvar esses clubes, senão muitos clubes vão fechar. Sim. Não, eu não tenho a menor dúvida disso, porque assim, a dificuldade que a gente está hoje de enxergar uma saída a médio prazo é muito grande, porque os clubes pequenos, eles dependem de rendas que já eram baixas, mas que pagavam a conta de luz do estádio, a comida para os atletas ou coisa parecida, e na verdade não tem mais o que fazer, né? Nesse momento não tem o que fazer. Um outro ponto que eu acho que é importante, né, André, que a gente podia conversar aqui, é a questão cultural, né? O quanto que o futebol é cultural no Brasil, né? O quanto que é importante o futebol para a sociedade brasileira como um todo, né? Como faz falta nas quartas-feiras à noite, principalmente, no domingo, né? No pay-per-view da vida aí, assistir os jogos de futebol, né? Na verdade, o Brasil, o futebol está inserido já, né? Desde quando a gente nasce, né? Eu falo, o Bernardo mesmo, o primeiro presente que eu comprei para ele quando minha mulher estava grávida, eu sabia que era menino, foi uma bola. Então, quer dizer, você imagina, né? É uma paixão, é uma tradição, né? O futebol passa de pai para filho, né? Eu acho que o clube que torce, então, pô, isso no Brasil, culturalmente, o Brasil é futebol, né? Não, sem dúvida. O esporte mais praticado no Brasil, com certeza. Sim, com certeza. E aí a gente fica numa situação, na verdade, assim, muito crítica por não ter nem o que fazer, muitas vezes, num horário que a gente gostava, habituado de assistir o futebol. Tem aquele que gosta de tomar cervejinha, tem aquele que gosta de jogar um futebol à tarde, depois vai para assistir um jogo à noite, né, na sequência, depois do bate-bola lá no campinho, fica para assistir o jogo de futebol na quarta-noite, aí vai. Só que, de repente, não tem mais nada disso, a gente tem que ficar dentro de casa, aquela coisa toda. Para quem gosta de assistir jogo de futebol, é sofrido, né? Porque
Quando não tem o futebol no mês de janeiro, já é difícil, tem só a copinha. A gente achava ruim. Imagina agora ficar 3 meses, tá difícil. Não, a gente já espera, né? Pô, não vejo a hora de chegar a quarta, não vejo a hora de chegar no domingo, 4 horas da tarde. E imagina ainda pro torcedor que gosta de ir no campo, né, cara? Não poder mais ser, de repente, do nada parar e não poder ir, né, no estádio, né? A torcida do 15 que é apaixonada, eu imagino, cara. Eu tenho certeza que quando o 15 for jogar, eles vão ficar lá fora, na frente do estádio, em volta, para sentir, né, poder escutar alguma coisa. Com certeza. Exatamente, exatamente. Até, de uma certa maneira, correndo até riscos, né? Mas, assim, é uma situação que, na verdade, nos dias de hoje, vai acabar acontecendo, porque a questão do gostar do futebol, o pessoal não vai acabar indo para a beirada do estádio, nem que fique dentro do carro para lá de fora para ouvir, mas o ideal é aquela coisa, que a gente pudesse voltar, né? Esse negócio da falta da torcida é algo cultural. É muito complicado, vai ser bem difícil. André, mas depois uma outra coisa que eu te perguntar, você chegou a ver aquela cartilha da FIFA para voltar para o futebol? Você chegou a ver isso daí? Como que você percebeu desse protocolo? Você acha que o protocolo é seguro? O que você achou disso aí? Na verdade, eu não vi, Valera. O que eu vi, assim, logo, a campanha que a FIFA fez logo no começo, né, com alguns jogadores, o Alisson estava nas mãos, o outro, né, acho que falando acho que eram 5 coisas sobre a Covid, o que poderia fazer distanciamento, mas a cartilha eu não tive eu tentei procurar na internet depois, mas não consegui ver. Então, eu dei uma olhada nessa cartilha, na verdade, ela traz as medidas lá, né, de proteção. O grande ponto, na verdade, que eu queria falar, dentro do que você viu, da campanha que você viu, né? Você acha que isso é seguro para os atletas voltarem mesmo para o jogo? Essa é a grande pergunta. Seguro a gente não vai saber nunca, né? Assim, na verdade. Eles estão fazendo teste antes, se tem. Mas, na verdade, é o que a gente falou no começo, né? Não sabe com quem a pessoa está convivendo. Ela não pode não ter o Covid hoje. Mas amanhã, se ela tiver contato com alguém que teve e passou para ela, o clube não vai fazer o exame todo dia, né? Para saber. Então, cara, é difícil, né? Eu acho que vai ajudar um pouco os testes que eles estão fazendo, as medidas, né? Não pode comemorar gol abraçando, mas no futebol, cara, é aquela emoção, você não tem como, né? Contato toda hora, né? Não tem como você falar no próprio jogo, né? Não tem como, né? No próprio jogo não tem como você evitar que haja o contato. Em hipótese alguma, o contato vai existir, né? Não tem como. E não só no futebol, como qualquer outro esporte. Só se fosse o tênis, né? Que é o distanciamento, né? Nem o vôlei tem tanto distanciamento. O tênis talvez seja um pouco mais distante. A Larissa que tá falando, então. Se for assintomático ainda, ninguém vai saber, cara. Você não sabe, né? Exato. Não sabe. Então, quer dizer, eu acho que você fica completamente perdido. Na verdade, é assim, cara. Eles estão tentando e vai liberar o futebol assim aos poucos, né? Lá na Alemanha foi um dos primeiros. Porque, cara, não tem como também segurar muito, né? Eu acho que é um risco que os atletas estão correndo, né? Não tem como dizer que não, mas é um risco que acho que eles querem, porque tipo, é uma coisa que é o trabalho deles, é uma coisa que vai passar também para as outras pessoas, que nem você falou, alguém vai poder assistir o jogo, vai minimizar alguma coisa de a pessoa lembrar de como é o futebol, tá vendo, já tá sentindo aquela emoção de novo, pelo menos pela televisão. Então, e aí exatamente tudo isso. E a questão da cartilha da FIFA, eu na minha percepção, ajuda a proteção, sim, logicamente, dos atletas, mas não tem como absolutamente garantir que não vai acontecer a contaminação de atletas, né? Porque é o que você falou, a gente não sabe qual a incidência de exames que estão sendo realizados, por mais que faça o exame antes de entrar no estádio, enfim, antes disso, outras pessoas poderiam ter se contaminado. É uma coisa bastante complicada, né? Vamos ver o que vai acontecer na prática. Já está na Europa, já voltou o futebol na Europa, em boa parte dos países, né? A França, eu acho que foi um país que optou por acabar com o campeonato francês, né? Não teve mais continuidade, está só esperando a volta do campeonato europeu. Aqui na América do Sul se fala no fim da Libertadores, já começaram a falar do fim da Libertadores. Chegou a ver isso ou não? Então, na verdade, então, é assim, o Campeonato Gaúcho falou que ia também encerrar também, já aqui no Brasil, que não ia ter, agora não sei se eles voltaram atrás, porque eu vi que alguns times voltaram a treinar no Sul.
Cara, eu acompanho um aplicativo que chama 365, que é futebol do mundo inteiro, né? Tem notícias, tem resultados. E por incrível que pareça, cara, nesse tempo que ficou parado, alguns campeonatos, que nem eu vi um campeonato da Bielorrússia, não parou, cara. Tava tendo jogo direto. Eu não sei se Sim. não teve nenhum caso, eu não sei, é muito estranho. Eu entrava, tinha jogo ao vivo na Bielorrússia. Eu falei, caramba, não parou. Então, quer dizer, é estranho, né? Nesse lugar não parou, não entendi. Bem estranho. O Ricardo mandou uma pergunta aqui, ó, será que seria um momento de rever a questão dos salários altos e criar uma política de teto de salário dos jogadores? O que você acha disso, André? O que você percebe essa questão do teto? Eu sou até a favor disso. Eu acho que, né, assim, é lógico que é que nem eu falo, cada um faz o seu contrato, né? A gente às vezes reclama, muita gente fala assim, o Messi ganha muito dinheiro. Cara, eles não obrigaram ninguém a assinar o contrato, né? Eles não colocaram, não fizeram alguma ameaça pro presidente e falar, eu quero ganhar isso. Não, é um acordo, né? O cara decidiu pagar ele. Então, eu sempre fui a favor disso, cara, né? Eu acho que cada um tem o seu valor, cada um faz o seu contrato. Mas, cara, eu acho injusto, querendo ou não é injusto, né? Eu acho que devia ter um mínimo também pro atleta de futebol e, lógico, cara, se tivesse um teto ou que nem né, pagar por fora algum patrocínio, que o clube fala, arrumei um patrocínio para você disso, é o patrocínio que vai te pagar. Né? Mas é difícil, cara, né? Você impor um teto, porque o cara chega às vezes num nível que o cara também, que nem a gente fala de Messi, e o que o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar rende pro clube, né? De receita. Sim. Então, quer dizer, sim, o cara vende muita coisa pro clube, então ele pode exigir o salário dele. E é o que eu falei. Né? Eles não obrigaram ninguém a pagar o salário deles dessa forma. O clube aceitou. Então, quer dizer, não tem como falar que o cara não merece ganhar isso. Mas seria sim, bom, em devidas divisões do futebol brasileiro, você pôr um mínimo e um teto, que eu acho que seria bom. Seria bom sim, cara. Porque aí todo mundo teria um... porque, na verdade, aquela percepção, né, André? Como, você veja, por exemplo, tem que citar, não adianta fugir, não citar... Vários clubes estão endividados, a maioria dos times da Série A estão endividados, mas veja que judiação que aconteceu com o Cruzeiro, né? Olha que situação que o clube está agora, com uma dívida bilionária, um clube de tradição, sim, pela primeira vez na Série B do brasileiro, vai subir? Pode subir, mas e a dívida? Como é que fica uma situação como essa? Gravíssimo, né? É isso aí, mas isso aí é má administração. Se o clube não tem uma receita para pagar, o cara não pode trazer o cara que ele quer trazer. Não é verdade? Eu acho que tem que ser tudo dentro da sua condição. Eles ganharam duas Copas do Brasil milionárias em termos de o Murilo é atleticano. O Murilo que tá dando risada aqui, ó, é atleticano. Eu sei que ele é atleticano, por isso que ele deu gargalhada. Que sacanagem. Aí começou a indicação. Fui falar do Cruzeiro, né, Murilo? Mas veja a situação. Veio 2 Copas do Brasil com uma premiação gigante, né? Gigante. E aí, no final das contas, tá endividado com uma situação dessa? É porque vinha de má gestão há muito tempo, né? Sim, isso não é de hoje, não, né? É o que eu tô falando. É a mesma coisa, né? Em qualquer casa, você não pode gastar mais do que você ganha. Como é que você gasta mais do que você ganha? Você vai ficar devendo, isso vai aumentando, não tem como diminuir. Então, quer dizer, né, eu acho que os clubes, alguns já antigamente tinham começado a fazer uma coisa mais planejada, né? Depois da volta, eu acho que depois da volta do Ronaldinho Gaúcho, né, pro Brasil, cara, depois disparou novamente os salários, né? Mas aí é o que eu tô falando, é a responsabilidade de cada clube, de cada presidente que sabe o que é melhor pro clube, né? Então, tô vendo um comentário aqui, ó, falando assim, boa noite, esse ano acabou com muitos sonhos, as chances dos atletas na faixa de 17 para 18 anos. E tem essa questão também, né, do cara que tá na ponta dos cascos ali para ir pro profissional e de repente fica travado, né? Quase que um ano perdido, né? Tipo assim, porque o cara que tinha a chance de subir pro profissional vai ficar mais um ano, quer dizer, é difícil, né? Acho que prejudicou muito também esses atletas, né? Sim, eu acho que é mais um ponto ainda que a gente tem alguns casos, né, André, que são emblemáticos no futebol, essa questão da Covid, como está impactando. Mas, assim, a gente tem algumas situações do futebol também que são interessantes. Mesmo agora, nessa questão da retomada, depois, aspectos trabalhistas vão ser cada vez mais levados em consideração, né? Tem o caso do Paulo André agora, né? Esse caso do Paulo André, que entrou contra o Corinthians e conseguiu aí uma
uma condenação do Corinthians em favor dele, Paulo André, de R$750 mil por conta de adicional noturno, por causa dos jogos depois das 10 da noite, né? E de jogos nos finais de semana. Opa, vou entrar nessa também então, hein? Tem alguns jogos. Tem que ver se dá tempo, não caducou ainda. Então, a gente se dando 5 anos, mas não vai contra o 15 não, hein? Vamos entrar contra outros. Vamos angariar a galera que se conhece no futebol, vamos começar a entrar com ação contra os clubes aí. Vamos ser pessoa não grata contra os clubes de futebol. Mas vamos lá. É por aí, né? Porque teve esse caso agora recente. O Paulo André conseguiu R$750 mil em seu favor, numa decisão, por conta dos finais de semana, por causa dos domingos, sim, não ter folga aos domingos, porque o Corinthians, por ser um clube que normalmente joga aos domingos, né? E também por conta do adicional noturno, por causa do horário depois das 10 da noite. E teve também o caso do Maicon, do Grêmio, né? Que até então estava no São Paulo e também processou o São Paulo. O Maicon, na mesma linha do Paulo André. Aí muitos falaram que os dois teriam combinado, aquela coisa toda, para ajuizar essas ações. E aí tem mais essa questão trabalhista, que o Corinthians já disse que não joga mais de domingo, só joga até de sábado, e não quer jogos à noite. Quer jogos antes das 10 da noite. Olha a confusão armada. Cara, vai complicar tudo. Imagina, acho que os clubes que nem, né, acho que teve muita dificuldade para manter, porque os contratos acabaram também, o campeonato, quer dizer, era para ter acabado em abril, quer dizer, muitos clubes não honraram, eu acho, deve estar devendo jogador, deve ter feito acordo, aí o atleta às vezes tem que aceitar para poder receber um pouco, porque, né, só ele sabe dentro de casa que as contas que ele tem que pagar. Então, quer dizer, complicou tudo, cara. E muita gente vai entrar nesse caso aí, né? Todo mundo vai começar a procurar os advogados para fazer isso, porque a maioria dos atletas jogou depois das 22, a gente concentrava, quer dizer, um dia antes ficava também, quer dizer, um monte de coisa, né? Isso aí atrapalhou tudo, cara. Sim, e o que a gente percebe, na verdade, né, aquela coisa, né, André? Normalmente o jogador não é o jogador, é a família do jogador, é o staff dos jogadores. Lógico, eu estou falando aí dos jogadores, talvez dos clubes da Série A, da Série B do brasileiro, mas tem tudo por detrás, né? E os jogadores que estão em clubes menores, que recebem um pouco menos, tem a família para sustentar, tá esperando, é trabalhador, e aquela coisa, é difícil, né? A situação fica complicadíssima, né? E cara, aí é aquela coisa, o que a gente vai fazer com isso tudo, né, na legislação? É o que eu falo, o futebol é muita ilusão, né, cara? As pessoas veem o futebol com muito glamour, com muita famosos, mas é totalmente diferente, né, cara? A realidade mesmo do futebol, né, são poucos que ganham muito dinheiro, né? Eu acho que a maioria ganha muito pouco, né? É desvalorizada, a gente sofre muito, assim, os jogadores que a gente geralmente pessoa pública, acontece qualquer coisa que nem de bebida ou de alguma coisa que o jogador faz, isso expõe na mídia, generaliza totalmente, né? Muitas vezes, sim, né, fala, o cara vai, jogador de futebol, fala, pô, o cara não trabalha, né? Geralmente muita gente fala isso ainda, né? Pensa que é só, sim, né? Mas acho que o futebol tem muita gente boa também, muita gente de índole, de caráter muito bom, mas é muita ilusão, cara. Então, eu acho que muita coisa tem que ser revista, né, para tudo melhorar. Acho que a própria educação do atleta também, os clubes têm que dar uma assessoria, né, para poder ajudar eles também, porque tem atleta que às vezes que nem não sabe as leis que ele tem do seu lado, então tem que se estruturar também dessa forma o atleta, porque ele é um pai de família, às vezes ele sustenta irmão, tio, né, acho que mãe, então ele tem que se preocupar com isso, e ter pessoas boas ao lado. E o depois da carreira, né, André? E o depois da carreira, né? Que nem você encerrou sua carreira agora recentemente. É aquela coisa, né? Se a pessoa não se prepara depois, como que faz, não? Do que vai vivenciar? A carreira é curta, né? A carreira não é longevo, né? Não, essa transição é difícil, cara, né? Eu mesmo estou passando por isso, né? Assim, essa dificuldade de se readaptar, de entrar no mercado novamente. É lógico que eu voltei até, comecei a dar aula numa escolinha, e isso já ajudou. Mas parou também agora, eu fico pensando, né? Não sei como vai ser, como vai voltar, o que vou precisar fazer também. Porque, de qualquer forma, a gente precisa estar ocupado, trabalhar, né? Porque não tem como você ficar em casa, né? Eu acho que eu tenho um filho para criar também, ele come pra caramba.
Eu falo, eu falo E tem brincando, que mas cuidar desse menino porque joga bola pra caramba, hein? Esse aí vai ser melhor que você, hein? Fica esperto. Isso é bom, hein? qualidade ele tem muito mais que eu na idade que ele tem. Eu era teimoso, fui teimoso no futebol, persistente. Mas Mas cara, então quer dizer, acho que foi persistente e fez uma carreira boa. Agora o garoto vai fazer uma carreira brilhante, tem tudo, você sabe disso. é verdade. Então, e eu tive uma carreira, então, persistente e duradoura até, cara. Foram 20 anos, né? Sim. E não são todos os atletas que conseguem isso também. Então, isso me ajudou também a me estruturar mais, né? Eu tive, claro, joguei em clubes maiores também, que me deu uma tranquilidade até, né? Eu acho que financeiramente, assim, eu soube aproveitar um pouco dessa fase. Fui um cara que tive sempre a cabeça no lugar também, né? Nunca esbanjei nada, então isso dá um alicerce, né? Uma estrutura, mas a gente precisa correr atrás de outras coisas também, de trabalhar e para a gente poder ter a nossa renda também. Sim, com certeza. André, você acha que os jogadores precisavam se unir, se fortalecer mais em representações, uma associação de jogadores, alguma coisa do tipo? Cara, precisaria muito, né? Na Argentina eles são unidos, né? Eles, quando um time da terceira divisão, a segunda divisão não paga, eles param todo o campeonato da primeira, da segunda. Aqui no Brasil, na verdade, cara, é difícil, né? Geralmente a gente olha só para nosso umbigo, né? A gente não vê o jeito do outro, o que o outro está passando, né? Então, é mais difícil. Então, mas o certo era assim, né? Era ter, a gente tem um sindicato até atuante, mas deveria juntar todos os sindicatos, né? Acho que fazer reuniões e os atletas serem firmes nisso, né? Se juntarem. Eu acho que até o Bom Senso tentou, mas já deu uma sumida, né? O Bom Senso Futebol Clube, que até o Paulo André era um dos líderes, né? Exato. Junto com o Chiminazzi, né? O Luiz Chiminazzi, que é o advogado de Campinas também. Mas é difícil ir contra, né, a instituição da Federação Paulista, CBF, isso é muito complicado. Então, até acho que por isso que o Paulo André acaba continuando ainda o trabalho dele ainda, ele conseguiu essa ação contra o Corinthians, está levando o Michael junto também contra o São Paulo. Vão acontecer ainda essas teses aí jurídicas da questão de desrespeito ao direito do trabalhador, que é o jogador de futebol, e essas teses ainda vão continuar sendo pleiteadas aí na justiça, e o passivo trabalhista dos clubes vai aumentando, né? E a questão toda que eu percebo é que cada atleta tem seus empresários, muitas vezes, seja para fins de gerenciamento da carreira, para fins de colocação de jogador em determinado clube, mas você não acha que talvez um modelo de gerenciamento mais coletivo dessa carreira, o Ricardo está comentando isso aqui colocou aqui nos comentários dele, será que não seria um modelo de gerenciamento de carreira, não existiria uma forma melhor para os atletas, pensando no futuro dos próprios atletas, pessoas que segurassem o dinheiro, não ajudassem ele a gastar, porque a gente sabe que tem muito empresário que torra o dinheiro do atleta muitas vezes, né? Na verdade é o que eu falei, né? O certo é o cara ter alguém para assessorar ele, mas um cara competente, um cara honesto, um cara que ele confie, isso é o mais difícil, né? Porque hoje em dia, como eu falei, o pessoal só pensa, na verdade, em dinheiro, né? Capitalismo que a gente vive. Né? Eu, na verdade, mesmo, que nem quando eu estava bem na Ponte, eu não tinha empresário nenhum e eu estava bem, jogando bem. Cara, eu jantei, jantei e almocei com mais de 8 empresários. Os caras vamos gerenciar sua carreira. O que tinha nos contratos, cara, era só porcentagem para eles, em venda e tal. Nunca em alguma coisa, eu vou te ajudar em uma formação, e você poder estar organizando seu dinheiro. Isso não tinha, cara. Então, quer dizer, hoje em dia é mais isso. Mas eu acredito que até tem alguns empresários, alguns eu já conheci, que ajudam o cara, né? Fala assim, pô, guarda seu dinheiro aqui, investe nisso, né? Porque eu acho que tem que ter isso, tem que ter o lado humano também. Não pode ter você tratar o atleta só como um produto, né? Porque, na verdade, você está lidando com pessoas, gerenciamento, né? Então, eu acho que o próprio o agenciador, um empresário, tem que ter isso, né? Ele tem que ter um feeling para poder falar para o cara, ó, senta aqui. Tem hora que tem que dar dura no atleta. Eu acho que o cara tem que ser, tipo, né, um cara amigo mesmo. O cara que é amigo, na hora que o cara você tá fazendo coisa errada, cara. Você tá gastando dinheiro, você tem que pensar no seu futuro. Vai acabar a sua carreira e não vai demorar. Isso passa rápido. Entendeu? E, então, eu acho que teria que ser dessa forma. Mas, infelizmente, é como eu falei. E atleta, o cara que é empresário, ele pode ter 20 atletas, né? Então ele vai ganhar dinheiro com uns 20. Agora,
o atleta só tem uma carreira, né, cara? É só aquele tempo que ele vai tentar segurar o seu dinheiro, fazer o seu, né, juntar a sua grana para você ter um futuro mais tranquilo. Porque não são todos. É claro que nem os caras que ganham muito, o cara não precisa ter esse pensamento, né? Dá para ele tirar o que ele quiser. Uma outra coisa que vai acontecer agora depois, da pandemia agora, a tendência é que os clubes comecem a caminhar para aquele lado que já tem sido falado há algum tempo dos clubes empresa. É o que acontece com o Red Bull, é o que está acontecendo com o Botafogo, de Ribeirão Preto. Então, assim, é uma linha mais empresarial, né? Os clubes começarem a fazer parceria com grandes empresas e caminharem nessa linha mais empresarial. Não está na hora também dos atletas ficarem mais espertos com isso também, porque agora vai estar lidando com empresa mesmo, né? Não é só um clube social, na verdade, que tem o futebol profissional. O que você acha disso? Não, é claro, eu acho que nem o atleta tem que pegar a sua cópia de contrato, que às vezes o atleta não pega. O atleta tem que estar esperto com tudo, né? Eu acho que é a carreira dele, é o trabalho dele, é o seu salário vem dali, então você tem que estar com certeza se atualizando, né? Sabendo tudo da sua empresa, sabendo os seus direitos que você tem. Porque o jogador, às vezes, que nem muitos pensam, vai, treina, volta, recebe seu salário, não confere se recebeu as férias certinho, se o clube está depositando o fundo de garantia, que é direito dele. Então, quer dizer, eu acho que é o que eu falei, né? Falta a educação de um próprio empresário, de alguém falar, opa, você tem direito a isso, você tem que cobrar o clube nisso. Você tem os seus deveres, né? Como atleta, você tem os seus deveres com o clube também, né? Não chegar atrasado, mas o clube também tem seus deveres com o atleta, pagar no dia certo que combinou, essas coisas, né? Mas tem atleta que não se preocupa com isso, né? Mas agora, de uns tempos para cá, começou a melhorar isso, cara, né? Eu acho que o atleta tem que correr atrás disso, ver o que é melhor para ele, as coisas que ele tem direito. Muitas vezes o clube, né, impõe algumas coisas que não são certas e o atleta acaba aceitando por conta, né, de não ter outro clube para ir. Então, quer dizer, o futebol está evoluindo, precisa melhorar e o atleta tem que ir junto nesse sentido também. A minha preocupação, na minha pergunta, nas perguntas que a gente faz, né, André, nesse bate-papo que eu estou tendo contigo, é porque assim, a gente tem lá os grandes atletas nos grandes clubes, a gente tem grandes atletas em clubes medianos também, e temos atletas que poderiam ser muito melhor aproveitados em clubes pequenos por falta do gerenciamento de carreira, né? Então, acho que essa percepção que falta muitas vezes na maioria dos atletas, essa mobilização coletiva dos atletas para a proteção daquilo que é o maior patrimônio que eles têm, né? A gente sabe que tem atleta que se lesiona e não tem um seguro, tem que parar a carreira no meio do caminho aí, e nunca pensou em fazer um seguro, por exemplo, caso aconteça uma lesão muito grave com ele, que ele não consiga continuar a carreira. Então são coisas que aos poucos as pessoas deveriam ter essa percepção e não tem tido, né? A gente percebe que tem uma dificuldade muito grande nisso tudo, né? Não é fácil. Eu vi que teve uma pergunta aqui, André, que na verdade tem a ver mais com a questão do futebol. A pergunta aqui foi do Eusébio de Oliveiras. Ele colocou assim, ó: André, você acha que essa safra de jogadores de uns anos para cá não tem a mesma raça que vimos no passado? Falta amor ao futebol? O que você pensa a respeito disso? Na verdade é o que eu falei também, né? O futebol virou um comércio, né, cara? Na verdade, hoje em dia o atleta tem que ser profissional. E eu concordo com isso também, né? Você tem que cumprir essa obrigação. Não tem problema você jogar no Corinthians e depois você jogar no Palmeiras. Mas é lógico, né? Que eu acho que nem eu posso falar por mim, né, cara? Não tem como eu falar por outros atletas. Mas eu acho que eu sempre joguei com muita vontade, com muito amor, independente do clube que eu joguei. O clube que me pagava, principalmente, eu sempre fui extremamente profissional, cara, né? É claro que às vezes as coisas em alguns clubes dão certo e outras não. Tanto um exemplo a minha ligação com o 15, né? Eu acho que isso, né, no 15 de Piracicaba, isso aflorou mais, né? Minha vontade, acho que a própria troca com a torcida, minha demonstração de raça, de vontade, de querer sempre ganhar, né? Eu fui um atleta assim, né? É lógico, né? Você tem que aceitar a derrota, você vai perder mais do que ganhar, às vezes, na sua carreira, mas eu queria ganhar, cara. Até onde eu podia tentar fazer alguma coisa dentro de campo pro meu clube, para minha equipe ganhar, eu tentava, né? Então, eu acho que ficou muito exposto, que nem antigamente o cara jogava 10 anos no mesmo clube, não tinha essa exposição em mídia, então, às vezes,
o cara foi fotografado com uma camisa que não era o clube dele, os caras já caem em cima. Então, quer dizer, isso aflorou muito, né? Então, por isso que às vezes as pessoas não veem o futebol com essa falta de amor, mas eu acho que muitos atletas têm muita vontade dentro de campo, de ganhar, e demonstram, acho que, essa raça, né? Isso é importante. E eu acho que alguns clubes têm uma tradição a mais, né? O Corinthians, a torcida pede isso, no São Paulo já é diferente, o jogador tem uma elegância, é diferente algumas coisas, né? Então, no 15 mesmo, o torcedor gosta daquele cara que mostra a cara, que vai, que luta, que briga pelo clube, né? Que cobra o lateral lá dentro da grande área, né? Haja braço, hein, André? Não é com perna, não. Tinha que ter braço também para jogar aquela bola na grande área. Isso aí. Mas, o basquete me ajudou, né? O basquete que eu joguei muito ajudou. Por aí, mas era bom demais. Uma última coisa que eu queria te perguntar também, para a gente poder já ir encerrando também pelo horário, a questão dessa medida provisória que a gente tem agora recente, tem uma medida provisória 984 de 2020, que fala que os clubes mandantes terão direito de transmissão das partidas. Isso pode ser uma revolução agora na transmissão do futebol, né? Porque agora não depende mais dos dois clubes, né? Hoje, pela Lei Pelé, desde 98, a gente tem há um ajuste na transmissão do jogo de futebol se os dois clubes estiverem de acordo. E agora, por essa medida provisória, ela diz que apenas um clube pode decidir sozinho a transmissão. Foi a confusão agora do Flamengo, né? O Flamengo não assinou com a Globo o Campeonato Carioca e agora resolveu, por conta própria, transmitir pela Flá TV lá os jogos do Flamengo. E a Globo entendeu que, inclusive, os outros clubes não proibiram o Flamengo de fazer isso. A medida provisória não tem vigência para contratos anteriores, a Globo simplesmente parou de transmitir o Campeonato Carioca. Vem confusão por aí, né? Eu vi o Flamengo está transmitindo jogos pelo YouTube, né? Pela TV lá deles. Isso aí já deu repercussão com a Globo, principalmente que é a detentora da maior parte das transmissões. Quer dizer, cara, vai ter confusão em tudo. Ainda mais aí a Globo vai bater de frente com o Flamengo, que é o time que tem mais torcida no Brasil. Quer dizer, se o Flamengo conseguir atrair outros clubes, isso aí vai ser uma briga, né? Não tem como. Esse que é o mais difícil de tudo. E aquela coisa, e como está sendo pelo Flamengo, que hoje é o clube que está na mídia, aí, no máximo da mídia, por conta do time que montou, por conta da estrutura que está hoje, vai acabar puxando outros clubes para isso, né? Então vai dar uma balançada boa aí nas transmissões da própria Rede Globo, ou de outros canais de TV, e agora aquela coisa, vai ficar uma luta de foice aí para ver quem é que vai conseguir transmitir os jogos daqui a pouco tempo. Ainda não, porque o contrato ainda está em vigência, mas em 2022 acabam todos os contratos de TV. E aí vai ser aquela loucura, vai ver quem vai transmitir. E a gente vai ter que ficar buscando, né, pelos streaming da vida aí, onde vai estar passando o jogo, né? Porque não deve ser ruim, não. E depois que acabar, a Globo vai ter que desembolsar um dinheiro bom para o Flamengo, esses times que são maiores aí, que já tem uma cota maior, né, de direitos de transmissão. Cara, imagina, todo mundo querendo assistir o Flamengo, a Globo vai ter que ceder de alguma forma também, não tem como, né? Vai ser briga de cachorro grande. Vai ser. O Flamengo agora cobrou R$10 de cada transmissão aí desse último jogo aí contra o Volta Redonda. Caiu o canal, não conseguiram suportar, de tanta gente que quis assistir o jogo. Então, eu vi a notícia hoje isso. Eles colocaram a R$10 para assistir o jogo na Flá TV pela internet, caiu. Era muita gente acessando, eles não conseguiram manter a transmissão. Então, assim, não estão nem preparados para transmitir para tanta gente pela internet, né? É uma loucura isso. Imagina, o Flamengo no Brasil, tanto torcedor que tem, vai ainda se conseguir faturar esse dinheiro, R$10 por pessoa, cara, vai ser melhor do que jogar no estádio. Vai ser melhor. Vai ganhar muito dinheiro. Porque assim, eles ainda não tem uma política completa disso, R$10 pode assistir algumas pessoas numa televisão, mas R$10 por determinado número de pessoas assistindo vai ser uma loucura. O Murilo está alertando aqui, ó, o Atlético Paranaense está indo para o mesmo caminho, né? O Atlético Paranaense também, né? Tem uma outra gestão também profissional agora muito boa, está indo para o mesmo caminho, abandonando a televisão e fechando por conta agora as contratações, né? O Atlético sempre bate de frente com a Globo também, né? Eles têm um jeito um modelo de administrarem lá também que eu gosto. É um modelo novo do futebol agora que a gente vai ter que acostumar em sair fora daquela caixinha que estava acostumado no futebol, né?
É isso aí, são as polêmicas do futebol, são as mazelas das dificuldades que a Covid-19 trouxe para o esporte, né? Acontece. E vamos que vamos. André, mais alguma coisa? Podemos encerrar nosso bate-papo por aqui? Adorei, cara, foi muito bom. Não, você que sabe, eu estou à disposição aí. Já acho que já deu quase uma hora, deu uns 50 e poucos minutos. Então, por isso que eu estou falando, daqui a pouco vão derrubar a gente aqui. Toda vez que aparece segundinhos aqui, ó, para acabar aqui. É verdade, aparece segundos. Ah, deixa eu te falar, não esquece de salvar aí, a hora que terminar aparece aí a opção, você coloca lá, salvar em GTV, hein, não vai esquecer. Não, deixa pode já, o salvar ela. eu vou te mandar. Vou pôr no meu feed também, fica tranquilo. Põe lá que depois eu baixo ela e coloco no nosso também. Mas é isso, André, eu acho que foi um bate-papo legal, eu acho bacana a gente ter a oportunidade de conversar um pouquinho dessa coisa da gestão do futebol, falar um pouquinho com o atleta profissional que você foi, a carreira que você teve, como você mesmo falou, uma carreira longa, né? No sentido positivo, sempre jogando por clubes de expressão e tendo a torcida do lado. Eu acho que é muito bacana para a gente do Júri Expresso, para a gente que está aqui no direito, né, no nosso mundo do direito, que é tão formal, mas é legal fazer essa ponte com o esporte, falar um pouquinho. Eu gosto de esporte, eu sou aquele cara que liga na Rede Vida para assistir Taubaté e... Quando o Taubaté estava na série B, né? Agora não está mais, agora está na 2, mas quando estava na série B, C, estava lá, né? A gente estava lá ralando, né? Não tem importância, a gente assistia o jogo, vou para o estádio, vou mundo no carro, vou assistir o jogo em outra cidade para ver o 15, é isso aí, não tem tempo ruim. Não, mas eu também sou assim, é legal, cara, gostoso, né? Isso foi bom, né? Eu fiz bastante live até, cara. Muita gente, né, querendo saber um pouco da minha carreira, minha opinião sobre alguns assuntos. Eu fiquei contente também de você ter me convidado também. A gente se conheceu lá em Piracicaba. Até trocamos figurinha, Copa do Mundo. Então, até figurinha da Copa do Mundo, né? Então. E aí, mas é legal, cara. É gostoso. Sempre que precisar, estou à disposição aí. Bate-papo foi gostoso. Acho que deu para todo mundo se inteirar um pouco de algumas coisas, né? Acho que sabiam alguma coisa também sobre o futebol, treinamento, essas coisas, e direito, que é o seu forte, né? Sim. O pessoal tá falando que eu tô tietando agora. Vai fazer o quê? Tem que tietar, né? Afinal de contas, é fã do jogador, atleta do 15, não pode deixar de tietar. Mas é isso, André. Valeu pelo bate-papo. Acho que foi bastante produtivo. Acho que deu pra gente bater um papo de vários assuntos aí. E aquela coisa, fluindo um bate-papo legal sobre esses assuntos importantes aí sobre o futebol, Covid, questão de contratos, gestão de carreira, é muito legal. Agradeço mesmo de coração aí por ter aceito o convite na hora, tá bom? Nada, que é isso. Valeu, foi um prazer. Um abraço. Saudações. Um abraço para todo mundo. Tchau, pessoal. Até mais. Um abração. Tchau, tchau.